Mas a Umbanda é uma Tem religião... esse sincretismo, então, dessa fusão de algumas outras religiões na Umbanda, Na realidade, Márcio, se como você que for funciona? pensar em Umbanda, Leandro, nossa, cara, a nossa conversa tem que começar em 1492, antes do descobrimento do Brasil. Perfeito. Tá? Por quê? Porque essa história do sincretismo, tem muita coisa que acontece com a gente na Umbanda, e ninguém tem a menor ideia. Tá? A gente passou, a Umbanda, eu diria que assim, a Umbanda tem mãe, tem avó, bisavó, tataravó, tá? Em 1492, o que acontece? Já era o ciclo de grandes navegações, principalmente entre os países de Portugal e Espanha. E Portugal solta um navegador chamado Diogo Cão, e ele vai contornar a costa da África, porque ele queria achar um caminho para passar o Cabo das Tormentas, né? Que depois se torna, a gente passa a chamar de Cabo da Boa Esperança, que fica no sul da África. E ele encontra uma entrada para o Reino do Congo, uma entrada fluvial, para chegar no Reino do Congo, e chega no Reino do Congo, que era até então, não havia conexão, contato de homens europeus com congoleses, né? O rei do Congo, ele percebe uma coisa, que os portugueses respeitavam muito os sacerdotes da religião deles. Porque no Congo daquela época, qual era a religião? Não existia uma religião com um templo. Existiam sacerdotes, que podem até ser considerados feiticeiros do bem, que se chamavam quimbandas. E os quimbandas iam de vila em vila, e assim, quando ele precisava curar alguém ou libertar alguém do mal, ele fazia toda a ritualística dele. Alguns recebiam comida, outros recebiam dinheiro, que era realmente uma profissão. E quando o rei do Congo vê isso, falou, pô, esse negócio eles respeitam a religião dele. Ele transforma o Congo em 1492. Ele instaura a religião católica como a religião oficial do Reino do Congo. Inclusive, a gente começa a dar um monte de problemas civis, problemas de ordem civil, né? Imagino. Porque muita gente não queria a religião católica e outros abraçaram livremente. Foi uma coisa muito louca. E os próprios quimbandas foram aqueles que encabeçavam. Muitas dessas pessoas que foram presas nessas rebeliões, que foram inúmeras, né, confrontos civis, eram presas, aprisionadas e mandadas como escravos para as Américas, né? E aí tem aquela história. O quimbanda, ele sempre foi o feiticeiro, né? Aquele que ajudava. E o que acontece? O quimbanda, ele tinha ódio da religião cristã. Por quê? Porque ela acabou com a minha vida. Exatamente. Entendeu? Ela veio aqui falar que tudo que eu faço está errado. Isso não é verdade. E no Congo, o africano em geral, ele não tem o conceito de uma divindade para o mal, né? Eles não acham que o mal vem, que nem nós acreditamos. Ai, o mal vem do demônio, vem de Satanás, vem de Lúcifer, vem de Beelzebub. Ele não tinha esse conceito. Porque para o africano em geral, tudo que vem do céu é bênção. E tudo que é do mal vem do coração do homem. Entendeu? Nossa. Isso é a crença Forte, africana em geral. Então, assim, a igreja falava assim, quem está com a igreja é de Deus. Quem é contra a igreja é do diabo. A igreja falava isso lá no Congo, né? No final do século XV. E daí a conversa entre os congoleses era assim, você é de Deus ou é do diabo? Daí ela falava assim, não, eu sou do diabo, porque eu não concordo com essa igreja, não. Para eles, não existe diabo, era simplesmente a pessoa que era contrária ao cristianismo, não que era do mal, porque era do demônio. Então, na cabeça deles, eu entendi, quem é a favor é de Deus. Eu sou e o contrário é do diabo, então eu sou do diabo porque eu não concordo, eu sou contrário. Mas ele não entendia o que era ser diabo. Né? Nossa. E onde que vai acontecer isso? Aí chega no Brasil, essas pessoas, muitos quimbandas vêm para o Brasil, escravizados, e muitos quimbandas morrem, tanto no Brasil quanto lá, e passam a incorporar aqui. E quando ele incorporava, o quimbanda incorporava nos médiuns, né? Tem que entender um pouco dessa espiritualidade Congo-Angola, que não sei se hoje dá para falar aqui. Ele falava assim, eu sou quimbanda, eu sou contra Deus. Eu sou a favor do diabo. E aí começa a raiz de Exu. Olha, que interessante. Olha que coisa maluca. Então, quando você fala sincretismo religioso, só para ter uma ideia, no Reino do Congo, no final do século XV, o Manicongo, chamava-se o rei do Congo, ele instaura a religião católica e ele obriga todas as pessoas a se batizarem para ter nomes católicos. Então, sei lá, o cara tinha qualquer nome lá, o nome em Kikongo, na língua, que são várias línguas ali, né? O cara se batizava e virava o Mateus.
ele virava o Benedito, ele virava o Antônio, ele virava o Tomé, ele virava o André. E daí, esses negros que se batizaram viram o pai Mateus, o pai Benedito, o pai Antônio, Olha. o pai Joaquim, o pai André, que é tudo nome de santos católicos. Então, os pretos velhos, né? Sim.